Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, 35 anos de Público. Sopramos as velas nesta edição do P24. Obrigado por me deixar trazer um pouquinho do meu carnaval para o público. Esse era o meu objetivo no final, que o jornal ficasse carnavalesco. Viva! São 35 anos que o Público assinala nesta quarta-feira. Convidamos os leitores para um dia especial no Centro Cultural de Belém e para uma edição diferente. É diretor por um dia o humorista brasileiro Gregório Duvivier. Vamos ouvir quem esteve em cima desta edição, a jornalista Andreia Sanches, que por estes dias teve o trabalho de coordenar uma edição especial que hoje está nas bancas, em todo o país e também, claro, em público.pt. Andreia Sanches. Olá, Ruben. O ator, humorista e escritor brasileiro Gregório Duvivier é o diretor convidado para dirigir esta edição especial. Estamos a celebrar o 35º aniversário do Público e o tema é a língua portuguesa. Logo na primeira reunião, o Gregório disse-nos que queria um jornal onde caiba a poesia e o humor, foi a expressão dele, e foi a partir deste conceito que trabalhámos. O Gregório propôs que o jornal onde habitualmente só há notícias, reportagens e artigos de opinião fosse comentado por poetas, escritores, humoristas de língua portuguesa que vivem em diferentes partes do mundo e que contassem a partir das notícias do dia as suas histórias pessoais ou histórias inventadas, pequenos contos, pequenos diálogos. O Gregório acha que as técnicas da ficção ajudam-nos a compreender a realidade. E por isso o jornal vai ser assim, um jornal com notícias acompanhadas de ficção. Vamos ter também um conjunto de trabalhos mais aprofundados sobre a língua portuguesa, que é o grande tema que marca o nosso aniversário, olhando para a língua portuguesa sobre diferentes perspectivas, fazendo um grande retrato sobre o estado da língua portuguesa nos PALOP, olhando um bocadinho para o que se passa noutras partes do mundo, mas olhando também para a língua como campo de batalha num momento em que tantas palavras noutros países são censuradas, olhando também um bocadinho para aquilo que é a literatura portuguesa, ou numa outra perspectiva para aquilo que são as gírias e os calões das diferentes gerações e palavras que nos são, umas tão familiares e outras já tão longe. Portanto, vamos ter um olhar multifacetado sobre a língua portuguesa nesta edição. Dizer já agora que nesta quarta-feira, 5 de março, está a decorrer também uma grande conferência que tem este mesmo mote, da minha língua vê-se o mundo, onde vamos falar de educação, de mídia, de economia, de cultura, juntando escritores, académicos e artistas de diferentes áreas disciplinares, para debater esta língua que nos une no ano em que se celebram 500 anos do nascimento de Camões e também os 50 anos das independências dos PALOP. Portanto, não perca, vai ser um dia em cheio e um dia também com muitos trabalhos interessantes para ler. Temos, além disso, uma conversa entre o nosso diretor por um dia, o Gregório Duvivier, e o Calaf Palanga, uma conversa muito divertida em torno de um jogo de Scrabble online. O Gregório estava no Rio, o Calaf em Berlim, e jogaram um Scrabble online, e a partir desse jogo e das palavras que dele foram surgindo, há uma conversa muito interessante sobre a língua portuguesa. Quando me chamaram para ser editor do Público por um dia e fazer uma conversa com alguém, eu falei, eu queria jogar Scrabble online com alguém e falar de palavras com ela. E ninguém melhor do que você. Eu nunca joguei Scrabble na minha vida. Calaf. Vou perder. Que alegria. Sim, nunca jogou Scrabble, cara? Desgraçadamente. Vamos ouvir o diretor por um dia, Gregório Duvivier. Quando me chamaram para ser editor do Público por um dia, fiquei muito honrado, claro, mas eu tentei negar, no princípio.
Porque eu não gosto dessa ideia de ser chefe, não me sinto confortável em cargos de chefia, até porque o que eu mais gosto no trabalho é falar mal do chefe. E o chefe é a única pessoa do trabalho que não tem esse direito, não é? Então eu me sinto meio desconfortável, porque para mim o trabalho perde todo sentido se não for para falar mal do chefe. E, em seguida, eu também não topei porque, bom, é fevereiro, no Rio de Janeiro, a gente só fala de uma coisa, que é o carnaval e o calor. Então tem 2 assuntos. Nossa, como tá quente esse ano, e o que você vai fazer no carnaval? E o carnaval não começa, né, na terça-feira de carnaval, não. O carnaval começa, em geral, no Réveillon. Então, fevereiro é o apogeu do carnaval, mas você só fala disso. Então, eu acho quase desrespeitoso com o carnaval, fala de outra coisa. Fora que eu não poderia sair do Rio, porque eu estou em cartaz no Rio de Janeiro com a peça O Céu da Língua. Então, eu não poderia sair para ir para Lisboa e voltar. Então, eu teria que dirigir ele de casa. Ou seja, a única vantagem dessa proposta do público seria ir a Lisboa gratuitamente. E eu não poderia. Teria que aceitar esse job daqui. Quando eu digo job, é porque eu não vou falar a palavra bico, que é a palavra que me veio à boca, o bico. Que eu sei que em Portugal quer dizer outra coisa. No Brasil é biscate. Mas eu não falei a palavra biscate, porque no Brasil biscate é outra coisa. Biscate é uma pessoa que vive de fazer bicos, de cobrar por bicos. Será que vocês me entendem? Então eu aceitei esse job porque paga muito bem. Muito bem, eu estou precisando de dinheiro. Mentira! Não é remunerado. Pelo menos não falaram de grana comigo, mas tudo bem, porque eu não aceitei por isso. Eu aceitei porque, primeiro, eu não sei dizer não. Para jornalista, sobretudo, eu tenho um respeito gigante pela categoria, um respeito misturado com medo também, porque o jornalista ele é pior que o humorista. Eu explico. O humorista ele tem uma paixão pela linguagem e uma paixão pela investigação com as palavras e a narrativa, mas ele está o tempo todo se traindo também. E ele não tem um compromisso tão sério com a credibilidade, ao contrário disso. Os humoristas e os jornalistas têm o mesmo pacto, que é um pacto de sinceridade, mas os jornalistas têm também um pacto de imparcialidade, coisa que eu não tenho. Então eu tenho um respeito profundo por eles, pela classe jornalística. Eu, quando era pequeno, eu queria fazer, pensei em fazer jornalismo, aí depois me falaram que eu tinha que fazer publicidade, porque tudo que eu sempre quis trabalhar com humor, e não tem faculdade de humor. Então o que eu faço? Então eu ia fazer publicidade. Aí eu falei todo orgulhoso pro meu guru, o Milor Fernandes, que é uma espécie de oráculo, assim, um sujeito que eu mais admirava e admiro ainda hoje. Milor, eu vou fazer publicidade porque eu quero ser humorista. E ele me olhou com uma cara de desprezo. Qual é a relação entre publicidade e humor? Ele não entendeu mesmo. Eu falei, é criativo, né? Não, é o oposto criatividade. É o oposto publicidade e humor. Porque o humor é a esculhambação, o humor é a avacalhação, é a desmoralização. E a publicidade é a exaltação, é a venda, é a promoção. Faz sentido. Ele me disse, você tem que fazer uma faculdade de esculacho, que é um termo brasileiro muito bom, para avacalhação. Ou esculhambação, a gente também fala, que vem de culhão, inclusive esculhambar é estar com as partes íntimas já destruídas. Estou esculhambado. Então, o humor é essa esculhambação do mundo. E o jornalismo também. Por isso, eu quando fui encontrar jornalistas, me senti em casa. Por isso que eu sempre trabalhei com jornalista, fazendo coisas que não eram jornalísticas, mas dentro de um jornal. Então, eu escrevi por muito tempo crônica na Folha de São Paulo, por 10 anos, e fiz o Greg News, que é um programa jornalístico, de humor. A redação do Greg News era um dos lugares mais gostosos que eu já trabalhei, porque essa mistura do jornalista com o humor é muito boa e a gente se mistura e quando você via não fazia mais diferença. Então no começo tinha um lado os jornalistas, outros humoristas. Aos poucos foram se misturando, os jornalistas iam dando ideia de piadas, os humoristas iam dando sugestões de pauta e no final já era uma grande sopa. Todos éramos meio humoristas, meio jornalísticos e funciona esse mix por causa do pacto com a verdade. Ninguém está interessado em vender nada numa redação ou num grupo de comediantes. Os comediantes jornalistas têm em comum esse compromisso sagrado com a sinceridade e com o leitor. Nosso único rabo preso, para usar uma expressão da língua portuguesa, é com o leitor. É a ele que a gente deve tudo. Então eu amo estar entre jornalistas, aprendo muito. E foi o que aconteceu nesse público. Qualquer sugestão que eu tenha dado não estava à altura das sugestões que os jornalistas já tinham proposto. Então meu trabalho foi apenas ficar falando uau, grande ideia, lindo isso. E se vai, deu uma ideia outra, aí se fizesse isso junto com aquilo e tal. Aí até em geral respondiam, sim, já tínhamos pensado nisso. Tem nenhuma ideia que eu dei que os jornalistas já não estivessem fazendo.
Mas então foi muito bom para mim, foi uma delícia. Eu é que deveria remunerá-los. Eu, por estar fazendo isso daqui com vocês, aprendi a beça com matérias espetaculares sobre lusofonia, mas também, claro, sobre o estado dos PALOP, que é um termo que a gente nem usa no Brasil. Adorei os PALOP, Calaf e Palanga, conversei com ele. O Calaf falou uma coisa surreal, que em breve, que é não muitos anos, não sei se 20 anos, a língua portuguesa será mais falada em África do que no Brasil. O Calaf me ensinou isso. Pude conversar com o Calaf e lembrar que, meu Deus, se a pessoa fala português, eu estou em casa. Não sei se minha pátria é a língua portuguesa, como o Fernando Pessoa falou, mas meu lar é a língua. Eu me sinto em casa com qualquer falante da língua portuguesa. Não importa se seja Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Macau, não importa. A língua portuguesa faz com que eu esteja em família, mais do que casa. Então o Calaf, que eu não conhecia direito, virou um amigo de infância. Quando a gente jogava um Scrabble, viramos próximos, descobrimos tanta coisa em comum por causa da língua. Porque eu acho que a língua é mais do que uma ferramenta que a gente usa. A língua é uma ferramenta que nos forjou. E fui muito forjado pela língua portuguesa, sou grato a ela, então aceitei esse pedido também por isso, como forma de gratidão por falar português e porque não me canso de me espantar com essa língua diariamente. E também porque eu descobri nesse processo por que o público continua de pé e vigoroso. Por causa do seu capital humano, que é a única coisa insubstituível, por causa dos seres humanos que são deliciosamente inteligentes, interessados pelo mundo, que são os jornalistas do público, e fascinantes e fascinados, porque são coisas muito parecidas. O fascínio que a pessoa exerce, em geral, é proporcional ao fascínio que ela tem. E esses jornalistas do público me fascinaram muito. Todos, menos um. O David Pontes, o chefe, é meio mau caráter. Não, brincadeira. Um amor, um abraço pro David. E pra Isabel Coutinho, que foi quem me fez esse convite, que eu jamais poderia negar. Obrigado e contem comigo, mesmo à distância, mesmo todo cheio de purpurina nesse carnaval caótico do Rio de Janeiro. Obrigado por me tirar um pouquinho do carnaval, ou melhor, obrigado por me deixar trazer um pouquinho do meu carnaval pro público. Esse era o meu objetivo no final, que o jornal ficasse carnavalesco e que a gente propusesse uma carnavalização da língua portuguesa, sua desmoralização, sua esculhambação ou seu avacalhamento. Então, foi um prazer gigante conversar com vocês e editar esse jornal, O Público. Tomara que não tenham falado mal demais de mim. E assim nos despedimos deste P24, hoje em modo aniversário do Público, são 35 anos e existem, graças à sua presença todos os dias em público.pt, na edição impressa, nos vídeos que fazemos, nas nossas redes sociais e também aqui nos podcasts, desde 2017. Que incrível tem sido esta história que temos partilhado juntos. Eu sou o Ruben Martins, da minha parte é tudo por hoje. Venha soprar connosco as velas para mais um aniversário do Público. Continue connosco, todos os dias. Desejo-lhe um bom dia e até amanhã. O Público fica no ouvido.